Hoje mergulharemos na fascinante história da Volkswagen Brasília. Mas para compreendermos o seu trajeto, é essencial voltarmos um pouco no tempo e vislumbrar suas origens. Desde a década de 50, a Volkswagen já fazia sucesso com o Fusca, um carro simples e acessível, amado por sua robustez. Mesmo com o surgimento de novos modelos a cada ano, o Fusca continuava líder de vendas como nunca. Contudo, o presidente da filial brasileira da Volkswagen na época, na década de 70, sonhava em criar um sucessor para o Fusca. Assim, ele solicitou aos designers e engenheiros automotivos que desenvolvesse um projeto desse novo veículo. Os requisitos eram claros: um carro compacto, prático e econômico para o uso urbano, espaçoso e tão robusto quanto o Fusca. Após 3 anos de desenvolvimento e diversos protótipos, em 1973, a Volkswagen apresentou ao mundo a bela e moderna Volkswagen Brasília, um hatchback com linhas harmoniosas e contemporâneas. A Volkswagen Brasília abraçou a tendência da época, com sua carroceria de 2 portas e dianteira em forma de cunha, destacando 4 faróis circulares envolvidos por molduras cromadas, 2 de cada lado, e o emblema da Volkswagen entre os frisos horizontais cromados. As luzes de direção eram embutidas no para-choque cromado, enquanto as entradas de ar laterais e as rodas aro 14, com pequenas calotas cinzas, davam um toque único. Sua generosa área envidraçada proporcionava excelente visibilidade, acabando assim com vários pontos cegos. Na parte traseira, a tampa do porta-malas se estendia até as lanternas retangulares, separadas pela placa do veículo, enquanto um escapamento protegido por uma grade ficava abaixo do para-choque. Curiosamente, a presença da terceira porta, que dava acesso ao porta-malas, levou o Volkswagen a classificar esse hatchback de 2 portas como uma perua, aproveitando assim os benefícios fiscais da época para veículos utilitários. A Volkswagen Brasília ganhou fama por sua versatilidade, especialmente devido à sua classificação como perua, graças à presença da terceira porta para acesso ao porta-mala. Enquanto o espaço de carga, o veículo oferecia 2 porta-malas, um na dianteira com 135 litros de capacidade, que também abrigava o estepe e o tanque de combustível, e o outro na traseira, sobre o compartimento do motor, com capacidade de em torno de 204 litros. No entanto, essa capacidade era limitada se devia à configuração do motor box refrigerado a ar, com a caixa da ventoinha montada na parte superior do motor, ocupando assim muito espaço. Para lidar com cargas maiores, era possível rebater o banco traseiro, ampliando assim o espaço de carga para 970 litros. A Volkswagen Brasília é impulsionada pelo motor 1600 refrigerado a ar, com 4 cilindros opostos horizontalmente, combinando com um carburador de corpo simples. Esse conjunto entregava 60 cavalos de potência e 12 kg de torque, 3.000 RPM, proporcionando um desempenho adequado para a época. Apesar do seu peso de 890 kg e uma relação de peso-potência de 14,8 kg por cavalo, o veículo conseguia acelerar de 0 a 100 em apenas 20 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 130 km por hora. Apesar do seu porte compacto, a Brasília oferece um interior espaçoso, superando até mesmo o Fusca, com capacidade para até 5 pessoas. Todos os dias, durante muitos meses, nossos homens testaram estes bancos. Experimentaram tudo, mais altos, mais baixos, mais juntos, mais separados. E começaram tudo de novo. Mediram, fizeram cálculos, testaram novamente, até que acharam o lugar certo para as 5 peças mais importantes de um carro: os passageiros. Agora, só faltava construir um carro em volta desses passageiros. E como um carro espaçoso não precisa ser um carro grande, nós fizemos um carro de linhas tipicamente europeias. Muito bonito, prático, com lugares para 5 pessoas, incluindo joelhos e bagagens. Assim nasceu o carro construído de dentro para fora.
O Volkswagen 1600 Brasília. Todo bom gosto europeu em cada detalhe. Com a mecânica mais simples e robusta. A mecânica Volkswagen. Volkswagen 1600 Brasília. Uma nova dimensão de carro. Suas dimensões de 4 metros de comprimento, 1,6 metros de largura e 2,4 metros de distância entre os eixos proporcionam um amplo conforto aos ocupantes. Os revestimentos das portas e dos bancos podiam vir nas cores preta ou bege claro, enquanto o painel de desenho simples apresentava detalhes como porta-luvas sem tampa, a tampa do cinzeiro com a indicação de marchas e o sistema de ventilação forçada com 2 saídas frontais. O painel de instrumentos traziam como marcadores de combustível do lado esquerdo, velocímetro com luzes ao centro e espaço ao lado direito destinado ao relógio analógico, disponível como opcional. O volante em formato de cálice de 2 raios, oferecendo um arco meia-lua para o acionamento da buzina, enquanto o câmbio era manual de 4 marchas. Com todas essas qualidades, a Volkswagen Brasília conquistou um dos grandes sucessos desde o seu início. Em seu primeiro ano de produção, alcançou a 6ª posição do ranking de vendas, com mais de 34 mil unidades vendidas. Em 1974, o veículo recebeu um novo volante do modelo Boomerang e a opção de dupla carburação, ampliando assim suas opções de configuração. No ano seguinte, em 1975, passou por leves alterações visuais, como calotas centrais agora na cor preta e as lanternas traseiras com luzes de direção na cor vermelha. O emblema da VW Brasília foi simplificado, mantendo apenas o nome do carro, e a grade de proteção do escapamento foi aumentada, conferindo uma aparência mais harmoniosa à traseira. E se você está gostando desse vídeo, deixa aquele like e se inscreva aqui no canal. No interior, a Brasília chegou a receber algumas atualizações significativas. O pisca-alerta intermitente passou a ser de série, proporcionando mais segurança aos ocupantes. Além disso, a bomba manual do lavador do para-brisa foi reposicionada, saindo do piso e sendo fixada na caixa de roda. Em 1975, a Brasília recebeu melhorias em sua potência e desempenho, com a introdução da dupla carburação como série. Com a adição do segundo carburador, a potência do motor aumentou de 60 cavalos para 65 cavalos, tornando a Brasília mais ágil no trânsito e mais econômica. No entanto, um ponto negativo dessa atualização foi o aumento do ruído do motor, o que impactou o conforto dos ocupantes. A versão com carburação simples passou a ser disponibilizada apenas como opcional devido à baixa demanda. Em 1976, a Brasília também recebeu novas opções de revestimento para as portas e bancos, nas cores marrom escuro ou vermelho. Uma curiosidade interessante é que no mesmo ano a Volkswagen começou a fabricar a Brasília na versão 4 portas. Sim, você ouviu certo, existia uma versão da Brasília com 4 portas, inicialmente disponível apenas para exportação para países como Nigéria e Filipinas, onde esse carro ficou bem conhecido como Ingala. Em 1977, a Brasília passou por diversas melhorias, tanto estética quanto em termos de segurança. No quesito estético, as principais novidades estavam no interior, como os novos revestimentos internos monocromáticos em preto ou marrom. O painel também recebeu várias melhorias, como porta-luvas com tampa, um aplique imitando madeira, comandos de ventilação iluminados e uma nova grafia nos marcadores do painel de instrumentos. Além disso, o revestimento plástico foi adicionado à parte inferior do painel e os comandos do limpador passaram a estar na coluna de direção. Na parte externa, o novo emblema da Volkswagen em plástico foi introduzido e os 2 frisos horizontais cromados ao lado do emblema da Volkswagen dianteiro foram removidos. Em termos de segurança, os freios foram atualizados para serem duplos e independentes nos eixos dianteiro e traseiro. Além disso, o para-choque dianteiro foi reforçado com um tubo de segurança contra impactos frontais e a coluna de direção se tornou retrátil. Em 1978, a Brasília passou por uma única restilização visual, marcada por mudanças no para-choque, que ficaram mais largos e receberam ponteiras de plástico. O capô dianteiro também foi atualizado, agora com 2 vincos,
e as lanternas traseiras foram aumentadas e frisadas por dentro. Algumas outras novidades incluíram como um novo design na parte central do volante, agora com a inscrição VW, e o botão de acionamento do pisca-alerta, que passou a ser uma alavanca na coluna de direção. No ano seguinte, em 1979, a Brasília ganhou um toque de luxo com a versão LS. Essa versão trazia detalhes como rodas e molduras na cor dos faróis cinza grafite, novo espelho retrovisor de plástico, borracha de proteção nos para-choques e um friso marcando toda a sua lateral. Por dentro, o acabamento era mais requintado, com o interior monocromático disponível nas cores marrom, azul e preto, bancos dianteiros com regulagem de encosto, apoio de cabeça integrado, além de detalhes como vidros verdes, console, desembaçador traseiro e rádio com 2 alto-falantes. Nesse mesmo ano, o emblema traseiro passou a ser de plástico com fundo preto. Além disso, a versão de 4 portas da Brasília passou a ser vendida no Brasil pela primeira vez, apresentando detalhes como para-choque pintados de prata e o motor 1600. Com um único carburador e um interior simples, a versão de 4 portas da Brasília enfrentou vendas fracas na época, tornando-se praticamente rara de se encontrar nas ruas atualmente. Se você já viu uma Brasília de 4 portas nas ruas ou em algum lugar, deixa aqui nos comentários qual foi sua impressão sobre esse carro. O ano de 1980 marcou o lançamento da inédita versão a álcool, equipada com motor 1300 de dupla carburação, desenvolvendo 49 cavalos de potência. No entanto, fatores como seu desempenho fraco e o consumo elevado fizeram dessa versão um fracasso de vendas. Outra novidade foi a introdução do novo painel, com um design bonito e moderno para a época, integrando as saídas de ventilação forçada e um quadro de instrumento completo, incluindo relógio analógico, velocímetro, marcador de combustível e luzes de avisos, bancos dianteiros com encostos de cabeça removíveis e opções como lavador elétrico do para-brisa e temporizador do limpador também foram adicionados. Nesse mesmo ano, a Volkswagen lançou o novo Gol, o que contribuiu para a queda nas vendas da Brasília. No ano seguinte, as únicas novidades foram as melhorias para reduzir o ruído interno. As vendas já não eram mais as mesmas desde a década anterior, e os fatores como a chegada de veículos modernos e a concorrência interna com o Gol dificultaram ainda mais suas vendas. Em 1982, marcou-se o fim da produção da Volkswagen Brasília. A Volkswagen Brasília quase conseguiu substituir o lendário Fusca, mas a concorrência interna acabou prejudicando suas vendas. Mesmo assim, a Brasília teve um sucesso nas vendas e marcou muitas viagens das famílias brasileiras. Essa foi a nossa história de hoje sobre a Brasília, esse belo hatchback que fez sucesso no Brasil e no mundo. E se você já teve uma Brasília ou já andou em alguma Brasília, deixa aqui nos comentários, compartilhe suas experiências conosco. E se você gosta do Fusca, eu vou deixar um vídeo para vocês aqui sobre a história do Fusca.